Bom dia, pessoal. A gente falou um pouquinho das propriedades da luz, a gente vai ver isso, né, em relação à parte de formação das cores. Então, é meio que uma continuidade da parte de luz, né, da óptica. Não falando da parte de espelhos, mas a parte de como a luz ela é percebida, né, principalmente em relação à formação das cores. Aí vocês podem ficar, olha, mas o que tem a ver olhos e visão com as cores? Se a gente enxerga a cor, todo mundo que enxerga, enxerga a cor. Quem não enxerga, vê tudo preto, né? Dizer assim porque falta a pessoa ser deficiente visual, é a ausência de luz, né? Que por algum motivo a pessoa tem alguma disfunção no sentido da visão, né? Ou no aparelho ocular que impede que ela consiga fazer com que a luz chegue e seja transformada em uma imagem, em uma cor. Então, para formar cor, a gente depende de duas coisas: biologia e física. A física para explicar as propriedades da luz e a biologia para explicar o sentido da visão. E aí a gente vai falar um pouquinho de transição eletrônica, que é a parte de emissão de luz, como que as luzes são emitidas, como elas podem ser absorvidas e emitidas e como isso vai se juntar e misturar para formar as cores. E vamos dar exemplos de cotidiano, como por exemplo, o uso dessas cores nos aparelhos eletrônicos. Então, basicamente, todo mundo já ouviu falar em cores primárias, secundárias. Cores primárias, normalmente, a gente tem amarelo, azul e vermelho, que misturadas formam as demais cores secundárias e etc. E aí, como eu falei, aí vocês vão pensar, e a visão, onde entra nisso? A visão começa com a luz branca da lâmpada, né? Se você tiver com a luz apagada, não enxerga nada. A luz branca que vai emitir, né? Vai ser percebida pelo teu olho. E aí você vai ter a formação da tua imagem e você vai conseguir perceber a cor, por exemplo, esse objeto que é uma maçã. Então a luz vai bater no objeto e vai refletir para o nosso olho. E essa reflexão, o olho vai passar por alguns processos e a gente vai ter o processo da visão. O sistema de cores nos aparelhos eletrônicos, eles são diferentes do que a gente encontra nas nossas telas de televisão, celulares, são diferentes do que a gente encontra na impressora e etc. E a gente vai falar um outro, sem ser a parte eletrônica, a parte da natureza. O arco-íris é um fenômeno óptico, ou seja, formado pela luz, e que tem a ver com percepção de cores, graças à reflexão da luz branca quando bate no sol. E aí a gente vai ter a percepção de várias cores do que a gente chama as cores do espectro, que são as cores do arco-íris. Então, falando da parte biológica, os olhos, né, a gente tem a ver com o sentido da visão, que é a percepção da imagem e da cor que a gente vai estar vendo daquela imagem. Então, nos olhos, a gente vai ter a formação da imagem. E no cérebro, formou a imagem, mas você não vai formar a imagem e vai ver. O seu cérebro ajuda na parte de interpretar. Então, o olho, ele é uma parte desse sistema de visão que é fechado, né, lacrado lá no cérebro, quando ele interpreta aquela imagem. Cada pessoa normalmente tem 2 olhos, né? Só para frisar que se tiver algum outro problema, existem anomalias genéticas que têm diferença em relação a isso, já que é para falar de biologia, vamos falar direito. E o olho é formado por camadas. Na camada mais externa, sem botar a mão no olho, porque pode acontecer algum acidente, essa parte pelezinha transparente é chamada de. A parte branca do olho é chamada de esclera e a córnea é essa pelezinha, como se fosse um cristal que envolve tudo isso. Ela é chamada de córnea. Por que eu falei para não botar o dedo no olho? Porque eu já tive um acidente, fui o dedo no olho e rompi a córnea e tive que ir para emergência do oftálmica. Enfim, coisas de pessoa estabanada. Parte branca é esclera. A parte transparente que passa por volta de tudo, córnea. Média, coroide, que é onde ficam a parte de células que seguram a parte muscular que segura o olho e o corpo ciliar, e a íris, que é a parte colorida dos olhos. No meio da íris, essa bolotinha preta chamada de pupila, que controla a entrada e a saída de luz. Então, a quantidade de luz que entra, dependendo da situação, a pupila pode estar dilatada ou contraída. Depende da quantidade de luz. E a parte interna, lá para dentro, é a retina, que é essa que a gente vai ter células fotorreceptoras que vão captar a luminosidade, ou seja, a quantidade de luz e as cores daquele ambiente, daquele objeto que foi refletido.
E aí vai mandar essa informação para o cérebro que interpreta, e aí você vai ter a formação daquela imagem em determinada cor. Então, é um processo. Então, bateu a luz da luminária na flor, vai chegar na córnea, chega até a nossa pupila, que é a bolinha que controla a entrada. Então, locais pouco iluminados, ela vai ficar aberta para quê? Para captar mais luz, porque tem pouca iluminação. Em ambientes mais iluminados, ela dá uma fechadinha para que não entre tanta luz. Então, dependendo da quantidade de luz, ela tem a variação. A íris, né, fica atrás da córnea, e ela vai ajustar a pupila também, ela ajuda nesse ajuste. Então, íris e pupila trabalham em conjunto. O cristalino é a lente, que vai mudar o trajeto da luz, por isso que a pessoa é míope ou não, pode ter algum problema no cristalino, ou pode visualizar de forma opaca, porque se o cristalino está opaco, é questão da catarata, dificulta a resolução da imagem, vamos dizer assim. E atrás do cristalino a gente tem retina, que possuem células sensíveis à luz. Os cones e os bastonetes. Cones tem a ver com a percepção de cores e bastonetes com a luminosidade. Essa retina vai captar essa imagem dessa luz e vai enviar através do nervo óptico para o cérebro, onde você vai interpretar. Então, primeiramente, é importante dizer que a imagem vai ser invertida quando chega na retina. E ela vai chegar esse sinal no cérebro, que vai corrigir e vai colocar lá na posição original. Então, se o cérebro não interpretar, você enxergaria de cabeça para baixo. Então, parte biológica fechou, vamos falar das formações das cores. As cores, para você enxergar as cores, você vai precisar da interação física, de uma radiação visível, ou seja, você vai precisar de uma luz branca, né? Se você não tiver luz, seus olhos não vão conseguir fazer com que seja captado todas essas informações até chegar às células fotorreceptoras da retina e na interpretação cerebral. Então, primeiramente, você precisa de uma luz branca, se a gente for falar de humanos, né, para a gente poder enxergar as cores. A luz branca, né, que incide, ela pode ser decomposta em várias cores do arco-íris. Esse aqui é o disco de Newman, é um experimento que você tem várias cores que você rodar, no final você vai enxergar com luz branca, ou seja, a luz branca pode ser decomposta em várias cores. Aqui é o experimento do prisma, que bate uma luz incidente e se dispersa em várias cores do arco-íris, violeta, vermelha. E aqui são a região das ondas. A luz é uma onda eletromagnética e que ela é a parte visível que você consegue enxergar. Então, você tem esse comprimento de onda aqui. Os maiores comprimentos de ondas são as luzes violetas e os menores comprimentos de ondas, as cores mais mais tropicais. As cores mais frias, elas têm mais alta frequência. As cores mais tropicais, baixa frequência. Mas para entender como que a gente fala a parte física, a gente precisa entender que a luz, que é o fóton, é uma radiação luminosa. E essa energia, ela depende de uma parada que vocês já viram no átomo. O átomo é composto por parte positiva, próton, e o nêutron que fica no núcleo, que é a parte positiva dele, e o elétron que fica orbitando em volta, né? E que vai assumir uma camada eletrônica. E aí, o elétron mais superficial, ou seja, da camada mais superficial, ele pode sofrer variações. Se ele foi excitado, ou seja, ele está nessa órbita aqui, segundo Bohr, e pula para esse aqui, ou seja, ele salto quântico, ele vai ganhar energia para ele fazer isso. Quando ele retorna, ele precisa despachar essa energia para ele descer o degrau. E aí, normalmente, ele pode fazer isso traduzindo como uma energia luminosa, uma radiação luminosa, que são os fótons. É assim que ocorre como os átomos vão emitir luz. Se vocês verem experimentos da parte de sais, cada sal vai emitir uma cor diferente, que são exemplos dos fogos de artifício, é um salto eletrônico, emissão de fóton, uma transição eletrônica que a gente pode ver. E outra coisa que a gente tem que pensar em relação à luz, que cada material vai emitir luz quando vai receber ou absorver energia. Então, eu posso botar muita energia em um material que não vai emitir tanta luz, eu posso botar pouca energia e esse material emitir muita luz.
E a emissão normalmente ela é espontânea, ou seja, quando o átomo ele sobe o degrau, ele é excitado, e quando ele volta para o degrau dele original, ele libera espontaneamente esse fóton, porque a natureza tende a organizar no local mais estável. Ele está estável aqui, quando ele sobe ele não está estável, então quando ele volta é uma parte espontânea. Então você pode ter materiais opacos, né, que a luz vai incidir e vai refletir dessa forma, vai refletir e absorver dessa forma, e materiais transparentes que vão transmitir luz, né, de uma forma mais precisa, mais organizada. Então, materiais opacos, normalmente, se você bota um óculos embaçado, você vai entrar pouca luz. Assim, quando seu óculos, sua lente do óculos está mais limpa, você vai conseguir ver melhor a luminosidade do local. Mas agora que a gente está usando muita máscara, a gente consegue perceber isso facilmente. Então, a formação das cores depende da emissão e da reflexão da luz. Então, eu posso ter cores sendo emitidas e refletidas de uma certa forma. Então, como eu falei, as cores dependem das propriedades físicas da luz, como absorção e reflexão da luz e emissão dela, sistema visual e nervoso, né, para poder fazer a questão biológica. As propriedades de física, como eu falei, emissão e reflexão ou absorção da luz. Por exemplo, se eu tenho uma caneta azul, que é um objeto azul, o que vai acontecer? Ele vai refletir uma luz azul quando a gente enxergar. E aí vai bater no nosso olho, que é uma informação de luz azul. Se eu tenho uma luz vermelha, que bate em um objeto vermelho, ele vai refletir vermelho. Agora eu tenho reflete todas as luzes, e nesse caso parece vermelho, né? Se for um objeto branco, se bater um objeto vermelho, ele vai refletir vermelho também. Então, se eu bato no objeto preto, não reflete nada. Por isso que no escuro não vai refletir nenhuma luz em relação a gente. Então, na luz branca, um objeto vermelho vai refletir vermelho. Agora, se eu coloco um objeto vermelho numa superfície azul, eu ia refletir preto, porque não tem a reflexão dessa luz, porque essa luz não vai... a emissão dessa luz, porque essa luz vermelha não vai ser absorvida na superfície azul. Então, tem que ser reflexão e objeto da mesma cor, ou uma reflexão em ambientes brancos e objetos pretos, quando a luz bate, não vai refletir muita coisa, porque a luz preta não é refletida, né? Ela é absorvida. Aí eu vou falar uma coisa, por que no tempo de verão que você absorve mais calor, né? Porque são objetos pretos, ele absorve mais toda a energia. Ele dificilmente reflete. Por que a gente bota a roupa mais clara no verão? Justamente porque a gente vai absorver pouca coisa e vai refletir mais esse calor do sol. Por isso que no verão não usem roupa preta, porque você vai absorver muito calor e vai refletir pouco ele. Então vai ficar condensando ali, condensando não, se queimando mesmo, torrando, dependendo do calor do sol. E a gente tem os sistemas de cores dos aparelhos eletrônicos. A gente vai ter sistemas RGB, sistemas CMK, e aí a gente vai ter, por exemplo, no sistema RGB, você vai ter que são encontrados em aparelhos, televisores, monitores de computadores. Ele utiliza um conjunto de cores red, green, blue, vem do inglês, são os pixels, que é verde, vermelho, verde e azul, né? Que são as cores traduzidas em pixels. Tem não sei quantos pixels, porque tem a ver com esse sistema RGB. E aí você vai ter as impressoras com esse sistema de CMYK, que aí você vai ter cian, magenta, yellow e black. Cian azul, magenta rosa, o vermelho, yellow amarelo e black e preto. Ciano, magenta, amarelo e preto. E aí você vai ter esses aparelhos utilizando dessa seguinte forma. E uma coisa que eu teria que falar, que eu esqueci, é que os aparelhos eletrônicos, eles vão gerar imagens e essa geração de imagem depende da diferença entre a luz que vai ser emitida e refletida. E aí, para você percebe essa diferença de acordo com o sistema que você vai utilizar. Então, quando você vai ver o sistema de cores de impressão, você vai ver uma impressora no sistema CMYK, você tem, para que você tenha a cor preta, todas as cores elas têm que ser sobrepostas, né?
Já nos aparelhos, porque aí nos aparelhos de televisão e monitores, como é o sistema RGB, você vai ter, para formar a luz branca, a sobreposição de todas as cores. Então, o CMYK depende para ter o preto, depende da sobreposição de todas as cores, e o RGB, para ter a formação da cor branca, precisa da sobreposição de todas as cores. O que quer dizer isso? Que cada aparelho eletrônico, a luz emitida e refletida vai ser diferente. Então, só para fechar, a cor de qualquer objeto, ela é decorrente de processos físicos que vão envolver a emissão e a reflexão ou absorção da luz. Então, se você não tiver essa parte física, você também pode ter a parte biológica, que você não vai ter a formação das cores e da imagem daquele determinado objeto. Então, uma boa semana de aula a todos, né? Uma matéria bem tranquila, fechando a parte de óptica. E aí a gente vai falando na plataforma. Uma boa semana de aula a todos.